Alô, galerinha, feras e belas do castelo. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Abra o seu livro aí na página 26 do livro de filosofia. Aula 3, ela vai falar sobre sofistas, Sócrates e Platão. Na verdade, esse assunto aqui está muito resumido. A gente vai então resolver um pouco mais de questões por conta disso. Começa falando dos sofistas. Os sofistas eram os sábios da época clássica da filosofia, período século V, quarto, quinto antes de Cristo. Eles são os responsáveis pela educação da liderança ali do povo grego, para que, vocês sabem que o povo grego começou a democracia, e para que eles pudessem se expressar em público, para que eles pudessem apresentar os seus discursos, as leis que deveriam ser votadas e convencer as pessoas, eles precisavam saber falar. Então aqui aparece a figura dos sofistas, que eram mestres de retórica e de oratória. Oratória é a arte de falar bem, falar em público, e a retórica é a arte da persuasão, de convencer. Então nisso eles eram bons. O problema deles é que eles acreditavam que as verdades eram relativas e que elas precisavam ser defendidas de acordo com o gosto de quem assim quisesse. E eles ensinavam as pessoas a defenderem suas próprias ideias como se elas fossem verdadeiras. Esse era o problema deles em relação, por exemplo, aos filósofos Sócrates e Platão, que achavam que as verdades eram verdadeiras. Ou elas serviam para todos, ou elas não seriam verdades. Os sofistas que se destacam são Górgias, Trasímaco e Protágoras. E, em seguida, o texto vai nos falar sobre Sócrates, né, que é considerado também o pai da filosofia. O Sócrates, então, ele cria um método interessante baseado na experiência da mãe dele, que era parteira. Assim como ela ajudava as mulheres a dar à luz, Sócrates entendia que, metodologicamente, ele iria ajudar os homens a dar à luz as ideias. O método dele consistia de duas partes. Na primeira parte era a ironia, aqui você tem na página 27, na ironia ele fazia perguntas e fazia com que a pessoa chegasse à conclusão de que realmente ela não sabia, e em seguida ele entrava com a maiêutica, que era o parto. A palavra maiêutica significa parto, ajudar as pessoas a darem à luz as ideias. Era a arte, né, de trazer à luz as ideias, a verdade. Muito bem, e com isso, obviamente, o Sócrates acreditava que o homem tinha o conhecimento, ele já nascia com o conhecimento, e esse conhecimento precisava ser tirado, vir à tona, né, dar à luz a esse conhecimento. O principal discípulo dele foi o Platão. O autor aqui do nosso texto fala do Platão como o sujeito que inventou, que criou, né, desenvolveu a teoria das ideias. Para Platão, o mundo está dividido em duas partes, né, por um entendimento dele. Ele vai trabalhar em cima da ideia de Heráclito e Parmênides, que falava do movimento e da permanência. Então, nessa doutrina dele, ele vai dizer que existem duas realidades distintas: o mundo sensível, né, o mundo das aparências, o mundo que é captado pelos nossos sentidos, a audição, olfato, visão, e o mundo das essências, o mundo do inteligível, né? O mundo das ideias, como eles chamam. E lá na próxima página ele fala do mito da caverna, que vocês conhecem muito bem. No mito da caverna ele desenvolve essa ideia, mostrando que a humanidade é como aqueles homens que viviam na caverna, que só viam sombras. Então eles achavam que essas sombras eram a realidade. Na verdade elas não eram. E é preciso que aqueles homens saiam da caverna para então ver a verdade, ver a luz. E assim é o ensino, assim é a educação, assim é o aprendizado. Você precisa sair do mundo das opiniões e passar e subir, né, até o mundo das ideias, que é o mundo, nada mais é do que o mundo da educação, do conhecimento, para que então você tenha a condição de conhecer, de ser um filósofo. E então Platão vai defender politicamente também a ideia da sofocracia, que nada mais é do que o governo precisava ser de um filósofo, de alguém que fosse inteligente, né? Alguém que fosse sábio o bastante para dirigir a nação. Muito bem.
Eu vou passar para algumas questões hoje, para que elas são importantes. Por exemplo, a questão de número 1, vocês têm aí uma questão que caiu no Enem, e ela diz assim, nós já trabalhamos inclusive esse tema: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto da razão e não da sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro, ou seja, o racional, em detrimento do segundo, ou seja, o sensível. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias estava formando-se em sua mente. A pergunta é a seguinte: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? E aí nós vamos ver as 5 alternativas e com elas aprender alguma coisa. A primeira é, como é que a doutrina, o texto do Platão se situa diante dessa relação? A relação da ideia, do mundo das ideias de Platão, do conhecimento racional e sensível. Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Primeira. A letra B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Nós sabemos que Platão, ele privilegia o mundo das ideias, o mundo sensível é o mundo inferior. Então, quando ele diz aqui na alternativa B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento, ou seja, as ideias aos sentidos, ela é falsa. Platão não pensa assim. A letra C, atendo-se à posição do Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. E a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Só a razão é capaz de gerar conhecimento. Sim, para Platão, só a razão é capaz de gerar conhecimento. Só no mundo das ideias é que há o conhecimento, no mundo sensível não há. Então a alternativa correta aqui é a letra D de dado. E nós vamos para a segunda questão, que está aqui na página 29, o que implica o sistema da polis, é uma extraordinária preeminência da palavra sobre os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, discussão, argumentação e polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. A pergunta é, na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. A pergunta é, qual é a função da ágora? E vocês lembram que a ágora era a praça pública onde eles discutiam as suas ideias, onde eles argumentavam e votavam, ou seja, era o lugar onde se desenvolvia a democracia grega, onde eles decidiam tudo. Ágora é uma praça chamada ágora. E a pergunta é, na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, qual era a função da ágora, dessa praça pública, desse lugar de debate? Então a letra A, agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não, eles não tinham reis, inclusive. Letra B, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Também não. Letra C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? Sim, a ágora é o lugar onde os cidadãos se reuniam para as deliberações. Por que não é a letra D de dado? É a letra C, né? Por que não é a D? Porque a D diz assim, reuniu os exércitos para decidir as assembleias fechadas. Não, nenhuma assembleia era fechada e também não era para reunir o exército. E a letra E, congregar a comunidade para eleger representantes? Não, era realmente congregava a comunidade, mas não para eleição, eles não tinham eleição. Então a letra C da segunda. Vamos então para a terceira questão. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Então a pergunta é para o sofista. Trasímaco é um sofista?
Lembra que eu falei agora que os sofistas eram os mestres do ensino, ensinavam retórica, ensinavam oratória, e que eles acreditavam que as verdades eram relativas, dependia de quem as defendia? Muito bem, então a pergunta é, o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? Determinações biológicas impregnadas na natureza humana? Não, nada de biologia aqui. B. Verdades objetivas com fundamentos anteriores aos interesses sociais? Também não. Letra C. Mandamentos divinos? Não, eles não acreditavam nesses mandamentos. Os sofistas não, né? Letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes? Também não. Assim, convenções sociais, ou convenção social significa o seguinte, né, que dependia do que as pessoas acertavam entre elas, né, se convenciam daquilo, resultante de interesses humanos contingentes. Então, quem tinha interesse, aliás, isso não é muito diferente de hoje, as pessoas que tinham poder, que comandavam, elas faziam com que as outras fossem convencidas, né, de que aquilo era real, era verdadeiro. Então é a letra D. A letra E, por que não é a letra E? Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Não, nada a ver. Então é a letra D. Então resolvemos 3 questões, vocês resolvam a 4 e a 5, e na próxima aula falaremos sobre o Aristóteles e o helenismo. Vamos saber o que é isso, tá bom? Então, galera, por hoje de filosofia é só uma boa aula para vocês. Qualquer coisa estamos aí, tá bom? Forte abraço.